A mulher do ex-deputado Alexandre Ramagem pede a liberação das contas bancárias ao Supremo Tribunal Federal. Repórter André Anelli, mais uma vez aqui com a gente. Esse bloqueio tinha sido determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. É isso, André? Pois é, Tiago, a defesa de Rebeca Ramagem atribui essa decisão de bloquear as contas bancárias ao ministro Alexandre de Moraes. De acordo com os advogados, a ordem do magistrado é ilegal, porque Rebeca não foi denunciada, não foi condenada e não é formalmente investigada no STF, no Supremo Tribunal Federal. As justificativas são uma referência à condenação, à prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, ele que é acusado de participar da tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Bolsonaro no poder. A gente relembra que Alexandre Ramagem se encontra nesse momento nos Estados Unidos, é considerado foragido e também já teve o mandato parlamentar cassado. Por outro lado, a defesa de Rebeca Ramagem argumenta que ela foi surpreendida no último dia 12 de dezembro com o bloqueio de todas as contas bancárias dela, medida que, segundo ela, compromete o sustento dela própria e também das duas filhas menores de idade. O mandado de segurança para desbloqueio de contas deve ser analisado pelo ministro André Mendonça. Tiago. André, e ainda na área da Justiça, Alexandre de Moraes autorizou que o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, possa exercer atividades que vão contribuir para a redução de pena dele. Quais seriam essas atividades e como é que isso se daria? Sim, Tiago, o almirante Almir Garnier foi autorizado a ler, trabalhar, fazer videoconferência com familiares e até mesmo um curso à distância para reduzir a pena dele de 24 anos de prisão também, assim como Ramagem, por participar da tentativa de golpe de Estado, e a gente relembra então que é mais uma consequência daquele julgamento do STF. O benefício concedido pelo ministro Alexandre de Moraes atende a um pedido feito pela defesa do ex-comandante da Marinha para a realização de curso superior na modalidade de ensino à distância, aquele chamado EAD. Segundo a petição, o objetivo seria a ressocialização e o aproveitamento do tempo de custódia na unidade militar. Garnier cumpre prisão em regime fechado na estação rádio da Marinha, aqui em Brasília, onde ele vai poder realizar trabalhos internos e até mesmo conversar com a família por videoconferência, e esse segundo benefício foi concedido com base na justificativa de que a família do almirante, que mora no Rio de Janeiro, tem dificuldades para se deslocar até aqui, então, a Brasília. Tiago. Isso, ele está preso em Brasília. André Anelli até daqui a pouquinho. Cristiano Vilela, também queria comentar os dois assuntos com você. Primeiro, falando sobre Alexandre Ramagem. Como é que é essa história quando ele está foragido, mas a família está com ele, está acompanhando? E aí a esposa pedindo a liberação de questões da justiça, enfim. Como é que isso se dá na prática? Porque ele está foragido, não é, Vilela? Thiago. Agora, por outro lado, ela também não pode ser prejudicada, passar a cumprir uma pena em termos práticos, em termos concretos, uma pessoa que, por si só, não deu causa a absolutamente nenhum elemento criminal. Ela é familiar, ela é esposa de um réu, de um condenado, de uma pessoa que está foragido, mas ela também precisa subsistir, precisa sobreviver, precisa realmente fazer com que as suas condições financeiras, sua conta, seu salário, suas atividades possam custear a vida dela. Se isso acabará sendo de proveito do seu esposo, é natural dentro de uma relação conjugal, dentro de uma relação familiar. Eu vejo que o poder público, o judiciário, de uma forma geral, não deve também se envolver na vida de todos os familiares que podem dar ali algum conforto a um réu, a um condenado, a um fugitivo, porque senão a gente vai acabar ultrapassando os limites da pena, fazendo com que a pena recaia sobre terceiros que não têm diretamente nenhuma ligação com o tema. Agora, e o segundo tema que o André nos traz, aí puxando talvez para a opinião pública, que muitas vezes não acredita nessas atividades para que a pessoa possa reduzir a pena. Será que a pessoa está realmente fazendo um curso, lendo um livro, independente de quem seja? Mas a opinião pública sempre desconfia disso, né, Vilela? Mas o direito diz o quê? O direito diz que ele tem essa prerrogativa, essa possibilidade de se utilizar de uma estrutura dessa, se utilizar
desse expediente no sentido de diminuir o lapso em que passará preso, tanto no caso do general Garnier, do almirante Garnier, como de qualquer outra pessoa que esteja envolvida no sistema prisional. E aí, nesse sentido, Thiago, especialmente pessoas que se encontram presas em estruturas que tenham um caráter melhor, um caráter que dê um pouco mais de comodidade, mais ainda essas pessoas têm a possibilidade de poder estudar, poder se dedicar a alguma atividade. Primeiro, no sentido de manter seu cérebro, de manter a sua memória, as suas condições físicas de uma forma mais plena. É extremamente difícil permanecer preso, né, trancafiado dentro de uma cela, por mais que seja uma cela com melhores condições. Então, nesse sentido, acaba sendo um instrumento de promover com que essa pessoa, com que esse preso, ele acabe podendo permanecer de uma forma ativa, de uma forma efetiva ao longo desse período em que estará preso e que, além de tudo, com isso, possa diminuir um pouco da sua pena, fazendo com que o seu largo período em que passará preso possa ser diminuído um pouco por essa prática.